A empresa não anda muito bem das pernas, muitas dívidas, poucas formas de pagar. E aí, por conta dessa situação, foi decretada a falência, ou então comunicado que a empresa está em um processo de recuperação judicial. Mas afinal, o que é esta tal de recuperação judicial? E o que é mesmo a falência? E o empregado? Como fica nessa? Calma, a Econet explica tudo para você. E está tramitando um novo projeto de lei sobre isso. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu te conto tudo. Antes, ajude essa comunidade a crescer mais. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Já somos mais de 130 mil inscritos. Vamos começar pela definição de falência. Falência é o processo em que tem a finalidade de afastar o devedor de suas atividades, no intuito de preservar os bens, ativos e recursos produtivos da empresa para o futuro pagamento de credores. É quando a empresa deve mais do que tem para pagar, e decretar falência é uma forma de conter essa perda contínua de bens. Claro que não é de uma hora para outra que uma empresa decide decretar falência, só por estar com dívidas. A falência é um procedimento judicial e não poderá ser feito apenas por escolha do empregador. Ela deve ser decretada em juízo. A ação de falência não é regulamentada pela legislação trabalhista, mas sim pelo direito civil, Lei nº 10.406 de 2002, e pela legislação falimentar, Lei nº 14.112 de 2020. Bom, mas se não é só simplesmente decretar falência, como isso funciona? A empresa que esteja enfrentando dificuldades financeiras poderá fazer um requerimento de falência judicialmente, para que possa prosseguir com as suas atividades econômicas, tentando se reestabelecer, porém monitorado pelo Poder Judiciário. Um administrador judicial vai acompanhar as atividades da empresa para garantir aos credores e trabalhadores que o prejuízo não seja maior ainda. Neste caso, a empresa está passando por uma recuperação judicial. A intenção é recuperar a empresa para que volte a funcionar normalmente e que a situação financeira seja revertida. Neste período, os trabalhadores receberão as verbas salariais normalmente. E em caso de rescisão de contrato, a empresa precisa fazer o pagamento imediato das verbas rescisórias, havendo multa de 50% caso isso não seja cumprido. Porém, se for aplicado o programa de recuperação judicial e não houver resultados, trazendo danos patrimoniais que possam causar prejuízo aos credores, então o juiz poderá decretar a falência da empresa. Em resumo, a recuperação judicial é um processo que vem antes da falência. É um requerimento de falência onde o governo fica de olho para tentar evitar a ação de falência propriamente dita. Na recuperação judicial, a empresa é monitorada pelo Poder Judiciário, mas continua funcionando para tentar se reerguer. Já em caso de falência, a empresa fecha as portas e o foco é justamente pagar os credores, todos aqueles a quem devem. Mas em meio a tudo isso, como fica a questão dos pagamentos? Como as pessoas vão receber se a empresa está literalmente falindo? Então, em teoria, os direitos trabalhistas não serão afetados em caso de falência do empregador. Em caso de recuperação judicial, o empregado recebe tudo que lhe é de direito na data correta, caso seja desligado da empresa. Quanto aos funcionários que seguem trabalhando, caso não sejam mandados embora, enquanto acontece simultaneamente o esforço de reerguer a empresa, em teoria, continuam recebendo seus salários e benefícios normalmente. Pelo menos é assim que deveria acontecer, mas nem sempre a empresa consegue arcar com este acordo. Já quando é decretada a falência pelo juiz, os empregados passarão a compor uma lista de credores para o recebimento das verbas rescisórias e demais verbas em aberto durante o contrato de trabalho. Na teoria, tudo é muito bonito e organizado, porém na prática não é bem assim. Em tese, os funcionários afetados têm direito ao salário, férias, 13º, FGTS e seguro-desemprego. Porém, nem sempre o empregado receberá tudo certinho dentro dos prazos. Eu diria que a maioria das empresas em situação de falência não conseguem arcar com isso. Mas cabe ao trabalhador ficar atento aos seus direitos. Tem uma ordem específica de pagamentos que a empresa tem que fazer.
Certo, mas como isso funciona? Recebe no dia em que a empresa decreta falência? Precisa esperar algum prazo? Serão priorizados os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, e o pagamento será realizado logo que haja disponibilidade em caixa. Os créditos derivados da legislação trabalhista, limitados a 150 salários mínimos por credor, e aqueles decorrentes de acidente de trabalho entram primeiro na ordem de classificação dos credores. Já os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista, que excedem o limite de 150 salários mínimos, eles entrarão na lista de credores do processo de falência, como citei há pouco, em outra posição de pagamento. A Justiça dá prazos para o empregador pagar esses valores, porém estabelece que só poderão ser pagas de acordo com as quantias de dinheiro que entram para a empresa. Levando em conta que se uma empresa foi declarada como falida, ela está enfrentando problemas financeiros e não tem um montante de dinheiro para pagar as rescisões. Mas claro, isso é acompanhado pela Justiça. De forma prática, a diferença entre duas situações é a seguinte: na recuperação judicial, os empregados têm a possibilidade de seguir trabalhando na empresa. Já em questão à falência, os empregados são demitidos, já que a empresa não está mais em atividade. Por conta disso, enquanto está em recuperação judicial, o empregado deve receber suas verbas salariais normalmente, durante o tempo trabalhado. Já em casos de falência, o empregado entra para a lista de credores da empresa e precisa entrar na ordem de prioridade de pagamentos. Bom, mas saíram novidades quanto a isso, como te falei no início do vídeo. No início de janeiro deste ano, 2024, o governo enviou um projeto de lei com o objetivo de agilizar o processo de falência das empresas. A proposta tem como objetivo alterar a lei atual sobre o tema e dar mais poder aos credores. O secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto, disse em nota, abre aspas, os credores possuem pouca influência sobre o destino da massa falida e há pouca transparência em relação às informações do processo. Esses fatores prejudicam os credores e os empresários e, de forma ampla, a eficiência e a produtividade da economia brasileira. É proposto que os próprios credores entrem em um acordo para definir quem vai administrar os bens da empresa falida, ou seja, a massa falida que o secretário citou. Atualmente, esta administração é apontada pela Justiça. O projeto também propõe o plano de falência, que será desenvolvido pelo gestor e apresentado aos credores, incluindo o planejamento da venda dos bens. Além disso, objetiva dispensar a aprovação judicial para a venda dos ativos e os pagamentos de passivos após a aprovação do plano pelos credores e aval do juiz. Segundo a Fazenda, esta é a maneira de acelerar o processo de falência. O secretário afirmou que, atualmente, o processo de falência leva cerca de 11 anos. Também é sugerido que seja dispensada a avaliação dos bens que podem ir direto a leilão. Atualmente, o processo de avaliação dura em média 5 anos e, na maioria dos casos, avalia os bens de baixo valor, como mesas, cadeiras e computadores. Outra alteração proposta é permitir o pagamento quando não há dúvidas sobre a prioridade, como no caso de trabalhadores. Isso poderia evitar que disputas sobre prioridades impeçam o pagamento de todos os credores. O projeto de lei está sugerindo facilitar esse processo tanto para as empresas quanto para os credores, priorizando a transparência e dando mais autonomia quanto aos bens da empresa falida e a pagamentos dos credores. Ficou clara essa questão da falência e recuperação judicial? Consegue visualizar as possíveis situações? Acha que esse projeto de lei será aprovado? Me conta aqui nos comentários. Sinta-se à vontade para compartilhar esse vídeo e levar esta informação para mais pessoas. Se inscreve no canal e não esquece de deixar o sininho ativado para que você não perca nenhum conteúdo. Até a próxima! Tchau!